Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de 3 doações. A primeira é do membro do canal Sandman, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, gostaria de pedir um vídeo sobre os homens que estão entre LoL e Free Fire. Homens esses que possuem as ferramentas necessárias para mudar de vida e que têm um futuro plausível e palpável, porém simplesmente não correm atrás. Me inspirei para este assunto ao assistir 3 vídeos antigos do Epifania e gostaria de ouvir sua opinião sobre. Não é necessário assistir aos vídeos do Epifania, pois os títulos falam por si só. Basicamente homens inteligentes e desenrolados, mas que estão presos a alguma coisa, seja uma teoria conspiratória qualquer, sejam viciados em validação social extrema, ou até mesmo aqueles que se sentem mogados a todo momento na rua por um homem aleatório qualquer, porque simplesmente não tem um rosto quadrado, ignorando completamente todo o restante de suas vidas para ficarem presos a esses novos tipos de Matrix. Obrigado pelo ótimo conteúdo, gratuito de sempre, continue firme e forte na batalha e até a próxima. Caso queira saber quais são os vídeos do EPI, são os seguintes: distrações conspiratórias, cracudos emocionais e você foi mogado. E Sandman, muito obrigado por se tornar membro do canal aqui e apoiar o conteúdo. Vou deixar o link para esses vídeos do Epifania que ele citou aqui na descrição e no comentário fixado para vocês darem uma olhada depois de assistirem esse. A segunda doação, que tem tudo a ver com esse assunto, é a do Dolinho Seu Amiguinho, que vocês lembram muito bem, promoveu aquele vídeo de como os homens podem reinventar a sua masculinidade, né? Ele promoveu 5 vídeos aqui no canal e esse é o segundo que estou gravando para ele, com o assunto seguinte, que é consonante com os outros 2 assuntos. O homem forte é aquele que supera os desafios da vida e a cada desafio superado torna-se cada vez mais casca grossa para superar o próximo obstáculo. Infelizmente, na sociedade em que vivemos, o que mais se vê são homens derrotados pelos obstáculos, como ter sido vítima de um relacionamento abusivo, por exemplo. Muitos desses homens acabam estagnados na vida, recorrendo a anestésicos sociais nocivos, como entorpecentes e apenas esperando o momento último. E novamente, Dolinho, seu amiguinho, obrigado por todas as promoções aqui ao canal, né, e apoio ao conteúdo. E como vocês podem ver, a promoção do Dolinho, seu amiguinho, e a do Sandman são basicamente sobre o mesmo assunto, por isso que eu estou fazendo em um vídeo só. Muitos de vocês devem estar até pensando, né, poxa, se desse para adivinhar o que o outro ia promover, eu nem faria a promoção, né? Ou promoveria um outro assunto. Bom, e nem eu tenho como saber, né? Simplesmente aparece no meu e-mail 2 assuntos iguais ou semelhantes e aí valem um vídeo só. E por último, mas não menos importante, a promoção do Glasteroid diz o seguinte: Olá, Coruja, há muito tempo tenho tido um problema, e esse problema é em relação aos seres de luz que são melhores do que eu. Por exemplo, se um cara é mais inteligente, mais forte ou ganha mais, eu aceito minha posição de inferior e continuo minha vida, porém, quando é um ser de luz, eu me sinto para baixo, questiono meu papel como homem. Assim, eu já superei elas na questão dos relacionamentos, mas essa questão profissional, eu admito, não suporto e fico me remoendo, mesmo me esforçando. Com base em sua opinião, o que eu poderia fazer e qual golpe seria bom eu criar para esse tipo de situação? Porque, racionalmente, eu sei que sempre haverá pessoas melhores do que eu, mesmo fazendo de tudo para me desenvolver e melhorar. Só que, como dito antes, o problema é que eu não suporto ver seres de luz sendo melhores do que eu, ganhando mais, sendo mais inteligente ou até mesmo mais fortes fisicamente. Me faz eu me sentir um lixo como homem. Abraço, Coruja. E Glasteroid, agradeço a doação e o apoio ao canal, né? Vamos lá a esse assunto. Antes, lembrar vocês que se quiserem promover um assunto de vídeo, o link está aqui na descrição e no comentário fixado. Vocês podem também fazer isso se tornando membros do canal. Aproveitam aí para apoiar o conteúdo e ajudá-lo a mantê-lo gratuito para todos os homens. Mas se quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, é aquela coisa que todo mundo já sabe. É like, compartilhamento, inscrição, ativar o sininho e ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Vamos lá sobre esse assunto aí. O Sandman, ele falou justamente sobre homens que se sentem mogados, né? Homens que eles têm potencial, porque todo mundo tem potencial para alguma coisa, pelo amor de Deus, ainda mais no mundo de hoje, que aos troncos e barrancos, com todos os problemas que sempre vão haver em qualquer época humana, né? O mundo de hoje é o que mais tem oportunidades, convenhamos, é só a gente estudar um pouco de história.
E a grande verdade é que ele nunca será perfeito, tá? Nunca vai estar tudo prontinho para você finalmente agora iniciar o seu projeto de vida, o seu novo propósito, abrir a sua empresa e seguir seu sonho. Sempre vão haver obstáculos e sempre vai haver dificuldades. E você nunca vai saber se no dia posterior, por exemplo, as dificuldades vão ser maiores ou menores. Então é melhor começar logo, né? Porque como dizem, é melhor uma ação do que um plano perfeito que não sai do papel. Então, perceba aqui que o Glasteroid, ele disse se sentir mogado, e o problema dele não é com homens, é com seres de luz. Veja que engraçado isso. Veja, eu não sou terapeuta, eu não tenho qualificações para lidar com problemas e questões emocionais. Eu não estou aqui para fazer esse papel, né? Eu estou aqui para comentar relatos e pedidos de assuntos que os promotores passam para mim. Então eu sempre vou recomendar que se o cara tem algum tipo de pendência ou problema emocional que realmente o trava na vida dele, que ele faça um acompanhamento terapêutico, né? E para isso eu vou recomendar o Kodama, que é o terapeuta aqui da nossa querida Androsfera, focado justamente em resoluções de problemas emocionais e psicológicos dos homens, tá? Que é raro hoje em dia porque terapeuta ou é unissex ou é exclusivamente feminino, né? E mesmo que ele seja unissex, ele tem um aprendizado na faculdade que é extremamente ginocêntrico e são bem oportunistas, geralmente, terapeutas, né? Vão sempre tentar fazer você ficar dependente, indo cada vez mais à consulta e cada vez mais à consulta e nunca parar, né? Então, muitos desses terapeutas são só amigos mesmo, né? Os caras simplesmente cobram para você bater um papo com ele. No caso do Kodama, não. O processo dele é rápido e, assim, é para resolver o problema e acabou. Depois disso, se você quiser ficar pagando ele para bater um papo, com certeza eu acredito que ele vai aceitar, né? Mas assim, no momento que o teu problema está resolvido, irmão, tu não precisa mais voltar. Então, ao meu ver, o pouco que eu sei sobre essas questões emocionais é que, assim, o Glasteroid está criando o próprio problema dele, entendeu? É exatamente como muitos homens fazem, exatamente como o Sandman falou aqui. São caras que eles ficam presos dentro de uma distração conspiratória ou de algum tipo de engodo black-pilado, ou seja lá o que for, né? E cria um espantalho onde ele possa jogar os seus problemas e, acima de tudo, jogar suas responsabilidades. E o problema de quando você joga suas responsabilidades para um espantalho é que você joga também a sua autoridade, né? A sua própria capacidade de controlar o seu mundo. É aquela relação que o Raccoon sempre falava que ele tirou do TFM, né? O TFM que surgiu com isso. Onde tem responsabilidade, vai haver autoridade e vice-versa. E justamente o TFM criticava o fato de que o mundo de hoje ele está do jeito que está porque existem pessoas que não têm responsabilidade e têm autoridade. Como, por exemplo, pessoas que não têm nenhuma responsabilidade civil, que não têm nenhuma responsabilidade moral ou até mesmo ética e têm direito ao voto, ou seja, têm uma autoridade sobre o rumo da sociedade, tá ligado? Como, por exemplo, jovens de 16 anos. Aí pode-se argumentar, jovem de 16 anos tem que ter direito ao voto porque ele tem que ter voz ativa no futuro do seu país, que é onde ele vai viver. Tá, mas esse jovem, ele tá em plenas capacidades cognitivas de um adulto? Então, tipo, você dá o direito de voto para um jovem de 16 anos, você está equiparando o voto dele, o poder de escolha dele para o futuro da sociedade a um adulto, tá ligado? De 20 e tantos anos, 28 anos, 25 anos, que até biologicamente é comprovado ser mais maduro e mais inteligente. Sem falar que esse adulto, ele já paga as próprias contas, com certeza, ou muito provavelmente, né, imagino. Ele já é formado, né, já tem educação, pelo menos no ensino médio completo, ou deveria ser o mínimo para você fazer uma escolha tão importante quanto o líder do seu país, ou do seu estado, da sua cidade. Ou seja, essa pessoa tem responsabilidades, entendeu? Ela sabe que ela precisa escolher um líder eficiente e não um demagogo populista que seduz mentes pueris como mentes de adolescentes. Então era justamente o que o TFM falava. Cara, o problema do mundo de hoje é que tem gente tendo autoridade que não tem responsabilidade. Então quando você joga a sua responsabilidade para um espantalho mental, como o fato de que você não vai conseguir porque você, sei lá, você é feio. E aí isso te cega para o fato de que o Brasil, todo mundo está tendo oportunidade, tá? Tem pessoas que estão ganhando assim 7, 8, 10 mil reais com ofícios, tá? Que você faz um curso técnico de 2, 3 anos, ou às vezes nem isso, às vezes o cara aprendeu com o pai dele e hoje é um bom pedreiro e está tirando 7, 8 mil reais no mês, entendeu? E é um cara com uma aparência mediana do brasileiro abaixo. Então esse espantalho não só vai cegar o homem para as evidências de que existem pessoas que estão numa situação dele, ou até mesmo piores, e conseguiram ter sucesso
por esforço, por oportunidade também. E muito vai se dizer que é sorte, não sei o que. Cara, a sorte favorece os corajosos, né? Como dizem. A sorte favorece quem tenta, irmão. Se você não tentar, a sorte não vai bater na sua porta, não. Muito se acha que sorte é simplesmente o fato de que, sei lá, você encontrou um bilhete premiado da Mega Sena na rua. Pô, sacanagem, né? Isso é imaturo de se pensar. A sorte, como diria o Julius na série Todo Mundo Odeia o Chris, é uma mistura de oportunidade com preparo. Se você não tiver preparo para identificar uma oportunidade quando ela aparece, irmão, ela vai bater a tua porta e tu não vai nem saber que aquilo é uma oportunidade. Como, por exemplo, o fato de que em 2015 eu estava conhecendo sobre Bitcoin e eu não tinha preparo para saber que aquilo era uma grandíssima oportunidade de eu me enricar e até mesmo parar de trabalhar ali em alguns anos se eu investisse. Eu não tinha preparo, eu não tinha estudo, eu não me liguei, entendeu? Mas a oportunidade estava ali, não só para mim, como para todos vocês. Então por que nenhum de nós está rico com Bitcoin, sendo que a oportunidade bateu na porta de todo mundo? Porque nós não estávamos ligados, e é isso aí mesmo. Então só nos resta nos preparar para a próxima oportunidade. E eu não vou desenvolver mais sobre Bitcoin aqui, eu sei que a oportunidade do Bitcoin ainda está em aberto, tá? Principalmente agora com esse papo de Drex aí, que é a tal da moeda digital no Brasil, né? Que vai ter um controle estatal ferrado em cima disso, baixas históricas do Bitcoin aí, então tá na hora de comprar. Mas enfim, eu não vou desenvolver muito sobre isso não. Deixa eu voltar ao assunto do vídeo aqui. É justamente o que o Dolinho, seu amiguinho, falou aqui na promoção dele. São homens que se sentem derrotados. E esse derrotismo algumas vezes se torna uma lambeção de ferida. Como se fosse um paraíso da preguiça pro cara, sabe? Veja, o problema não é você não seguir o plano da sociedade para um homem de sucesso. O problema não é o cara ele passar a maior parte do tempo livre dele jogando videogame. Se é uma coisa que ele escolheu para si, não tem problema. Esse é o propósito de sucesso do cara, entendeu? Então, se ele escolheu isso como propósito de sucesso, tá tranquilo. Agora, se ele passa o tempo dele jogando videogame como se fosse, sei lá, uma coisa que ele não queria estar fazendo, mas é a única coisa que tem para ele fazer, quando na verdade o que ele queria era estar vivendo uma vida diferente, aí é um problema, porque acaba se tornando um paraíso da preguiça, entendeu? Como se fosse, sei lá, um ambiente de masturbação mental, porque é fácil, porque é confortável, porque é gostosinho, mas isso vai alimentando uma frustração e um ressentimento no cara, porque ele vai ter vontade de viver uma vida diferente. Então ele vai observar pessoas, e a internet é muito boa nisso, né? Mostrar gente que está seguindo o caminho que você queria estar seguindo, que está tendo sucesso nesse caminho acima de tudo. Porque, bom, o algoritmo ele já te pegou, ele já é teu dono, tá? A inteligência artificial ela já te governa e o algoritmo do YouTube, do Instagram e TikTok e tudo mais já sabe exatamente o que você gosta e qual conteúdo faz você ficar mais retido. Então, sei lá, se você é, por exemplo, um cara que quer ter uma vida de pegação, uma vida de viajar o mundo e viver como se fossem esses caras aí que ficam sinalizando sucesso nas redes sociais. Eu não vou nem entrar no mérito se isso aqui é um desejo seu ou um desejo que a sociedade botou na sua cabeça. Muito provavelmente é um desejo que a sociedade botou na sua cabeça, mas por didática, vamos fingir aqui que todo mundo tem esse desejo de maneira individual, de maneira independente, tá? E não porque é simplesmente o que a sociedade celebra e aí a pessoa quer fazer parte do grupo. Então, se você quer realmente viver isso, lembrando, se é algo realmente individual seu que você decidiu para a sua vida, você olhou para dentro de si e pensou, não, essa é uma vontade única e exclusivamente minha e não é algo simplesmente que a sociedade me impôs e eu posso simplesmente me livrar disso para viver uma vida mais tranquila e mais satisfatória até. Porque aí o cara às vezes pode até ficar caindo nessa laia, né, de que homem de valor é aquele que atrai muitas mulheres, que tem carrão do ano, que viaja o mundo, que tem muita história para contar, e aí no fim das contas, quando ele chega lá, quando ele alcança isso, ele se sente vazio, né, com aquela sensação de que não era realmente aquilo que ele queria. Isso é muito comum de desejo de Blue Pill, né? É isso que faz o mercado girar. É justamente isso que faz as pessoas trocarem de iPhone todo ano com 20, 30, 40, 50% do preço a mais, com mudanças mínimas de um aparelho para o outro. Porque não é o que a pessoa queria de fato, ela só queria pertencer ao grupo, ela queria fazer parte de uma patota, entendeu? E ser valorizada por aquilo. Mas voltando, se é realmente algo que você deseja independentemente, não há motivo para você não correr atrás disso. E convenhamos, se você não está correndo atrás e está inventando desculpa qualquer, do tipo, para mim não vai funcionar, eu não consigo, isso é ouro dos tolos e tudo mais, cara, no fim das contas você só não quer mesmo, entendeu? E aí, é claro, a sua mente, para te proteger, ela vai criar uma narrativa coerente para você justificar a sua escolha.
Eu não faço isso não é porque eu não quero, é porque eu não posso. E de qualquer modo, isso faz você economizar energia. Não importa a narrativa, cara. O que importa é o resultado. O corpo, a mente e até a natureza em si se importa com o resultado. Se você não quer ou se você acha que não pode, não importa. Você está economizando energia, você está no seu ambiente seguro, no seu ovinho ali, na sua incubadora e tal, e não está gastando energia buscando esse propósito, seja ele o seu, individualmente escolhido, ou da sociedade. O que importa é que você não está incomodado o suficiente para sair desse ovo, entendeu? Dessa incubadora ou desse útero. Como fazemos a analogia no caso da grande mãe, né? Que é justamente a Matrix. Daí o nome, né? Matrix vem de mater, maternidade, mãe. E isso nos leva a entender por que o ginocentrismo é uma coisa natural da humanidade, por que o feminino é tão celebrado como algo puro, algo santo, algo delicioso. Porque quando o homem busca uma mulher, o que é que ele quer? Ele quer afagos, né? Ele quer tranquilidade, ele quer carícias, ele quer segurança também, ele quer fidelidade, pureza. Tudo isso faz parte de um arquétipo na mente do ser humano, feminino, é claro, esse arquétipo, que traz justamente essas sensações maternais de segurança, entendeu? É algo feminino, algo até uterino, algo até vaginal, que é um ambiente aconchegante, né? Quentinho. Um ambiente onde você se sente seguro e quando você está ali, você simplesmente sente que tudo está bem com o mundo. E dentro da sua mente existe esse ambiente uterino criado por você mesmo. E como nós somos seres pensantes, né, nós precisamos de narrativas para entender o nosso próprio mundo e justificar nossas ações. E aí, mano, o cara ele vai criar um monte de coisa, um monte de narrativa coerente, né? Que, como eu disse, coerente não quer dizer que é verdade, só faz sentido. E tem muita coisa que faz sentido nesse mundo e não é necessariamente a verdade, né? Como é, por exemplo, o comunismo. Na teoria é lindo, na prática não funciona. Então é isso que gera essa estagnação na vida do homem que o Dolinho, seu amiguinho, falou aqui. E que faz os homens recorrerem a anestésicos sociais, ou analgésicos sociais, enfim, dá o mesmo efeito, que era como o Epifania chamava, né? Que é o quê? Sei lá, o cara sair no bar para beber e afogar as mágoas dele. O cara passar o dia inteiro jogando videogame, ou o cara viver de masturbação e pornografia. E entenda, o problema não é necessariamente a prática, o problema é o descontrole. Foi justamente o que eu falei no vídeo anterior, cara. O vício, ele não é você fazer uma coisa de maneira regrada e de maneira até cotidiana, tá? Muita gente confunde o cotidiano com o vício. Tipo, se você joga 6 horas de videogame por dia, vão dizer que você é viciado. Porra, mas é o seu horário livre, o seu horário de lazer. Como você gasta esse tempo de lazer não importa, tá? Se você pratica golfe ou se você gosta de jogar LOL, cara, não importa. É a sua escolha. O problema vem quando você começa a perder a funcionalidade na sua vida. Então, mesmo se você adorar esporte, adorar praticar atividade física e comer bem, você começa a ficar viciado nisso, paranoico, viciado em academia, perdendo, sei lá, eficiência no trabalho, perdendo vida social importante para você, se afastando de pessoas que importam para você, e você está vendo que isso está minando a sua saúde, aí se torna um vício. E vício pode ser qualquer coisa. O cara pode ser viciado até em beber água, irmão. O cara pode ser viciado até em praticar atividade física, que é uma coisa boa. O cara pode ser viciado até em alimentação saudável, que é uma coisa boa. Até coisas essencialmente boas podem se tornar um vício. Então não, jogar até 8 horas de videogame por dia não é um vício. Se você está conseguindo tirar essas 8 horas também para dormir e 8 horas para trabalhar, tá tranquilo. Como você gasta seu tempo de lazer não interessa a ninguém. E é claro, a sociedade não vai enxergar que o cara que ele é louco por academia, é louco por alimentação saudável, até de forma disfuncional, e o cara que é louco por LOLzinho também, perde milhares de reais com isso, até mesmo endividando a si mesmo ou a família. Igualzinho o cara que está endividando a si mesmo e a família, sei lá, porque compra suplemento, porque fica tomando bomba pra caramba e já tá aí com um coração do tamanho de uma couve-flor, porque tá anabolizando pra caramba e o coração já não cabe mais na caixa torácica e tá falando ofegante, não consegue fazer um aeróbico mais. Isso é vício, porra. E eu vejo um monte de cara também no ramo da musculação viciado nessa parada. Tão viciado quanto um cara que tá perdendo, sei lá, 30 mil reais por mês em Genshin Impact, LoL e Free Fire, pô. Mas é claro que vai ter todo um romance no grupo da maromba, né? E até mesmo fora dele, com um cara que tá gastando dezenas de milhares de reais com veneno, o famoso suquinho, né? Se endividando pra caramba, correndo risco de vida, correndo risco de saúde. E veja que muitos desses caras nem competem, tá? Se vocês podem falar, mas ele compete, mas
fazer a profissão dele. Não, meu irmão, tem muito cara que tá tomando suquinho e nem compete, velho, só pra ficar com shape ou fazer parte do grupo. Então é aí que o lazer se torna vício, é aí que o hobby se torna vício, é aí que a vocação ou até mesmo o propósito se torna um vício. Tem muita gente que é viciada em trabalho. Tá? E a sociedade vai adorar isso, vai dizer que é lindo, mas o cara está perdendo sono, ele está perdendo qualidade de vida, tempo com as pessoas que ama e que se importam com ele, porque o cara é viciado em trabalho. Mas todo mundo vai dar tapinha nas costas, dizendo, pô, isso aí mesmo, você trabalha, você traz dinheiro para casa, é isso aí que tem que ser. Não, cara, o cara tá morrendo, porra. Mas quem que a sociedade vai dar mais tapinha nas costas e encorajar mais? O cara que ele tá gastando 8 horas por dia com videogame, sendo que ele consegue conciliar isso com o sono dele, com o exercício físico e a vida profissional e social? Ou o cara que ele está gastando 16 horas por dia de trabalho, mal está dormindo, mas está ganhando muita grana e é uma grana que ele nem tem tempo para gastar. Pois é, né? É por isso que eu digo, tem que tomar muito cuidado com o seu propósito, com o seu caminho, com os seus desejos, com as coisas que você quer conquistar. Veja se essas coisas são para benefício seu ou para o benefício de outras pessoas. É simplesmente porque estão te dizendo que é o certo a se fazer. E isso demanda muita maturidade, demanda educação, demanda autoconhecimento. É uma coisa que, bom, ou você aprende, ou você tem vocação para isso, ou você teve um ambiente que te proporcionou isso, pais e mães saudáveis, né? Pessoas e experiências que estimulam a sua independência, ou você vai virar um NPC, um Blue Pill, um norme, né, como a gente chama. Então, como disse o Dolinho, seu amiguinho, o homem forte é aquele que supera os desafios da vida e a cada desafio superado torna-se cada vez mais casca grossa para superar o próximo. Foi o que eu disse. Coragem. O que é coragem? É você, sei lá, se jogar numa vala de leões? Não, isso é suicídio, isso é burrice, tá? Porque você não vai ganhar nada com isso. Coragem é você ter força de vontade para fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. E o que precisa ser feito não é nenhuma demonstração de bravura para outras pessoas, nem você ficar ganhando crédito social por isso e por aquilo. Não, é você ter um propósito que é, sei lá, eu quero juntar esse ano 20 mil reais. Para isso tu vai ter que trampar, irmão. Tu vai ter que fazer teus investimentos, tu vai ter que negar certos gastos, né? Fazer certos sacrifícios, tu vai ter que levantar cedo de manhã para o teu trabalho, ou seja lá como você ganha seu dinheiro. Isso é coragem, e cada desafio que necessita coragem realmente torna você um homem mais casca-grossa, desenvolve disciplina e deixa até o processo de busca, né, por esse propósito mais natural. Pô, eu sei que para muitos eu posso estar falando óbvio, porque para mim é óbvio, mas tem muito cara aqui, e não é só jovem que tem, sei lá, 16, 18 anos, que simplesmente não sabe disso, ou simplesmente precisa ouvir isso de uma outra pessoa para introjetar, né? Às vezes até sabia disso lá no fundo, mas precisava que alguém dissesse isso a eles. Mas assim, eu já aprendi isso, para mim é óbvio, para mim tipo, faz parte não só de ser homem, faz parte de ser humano. Então assim, para concluir esse vídeo, vamos falar sobre a situação do Glasteroid aqui, tá? E veja só, ele disse que quando ele vê um outro homem superior a ele em qualquer coisa, ele aceita, tá? Ele não se sente tão incomodado. Ele diz que assim, aceita a sua posição de inferior. Então veja como ele, então perceba como ele está numa situação emocional que ele mesmo se colocou. Ele se vê como inferior quando alguém é melhor do que ele em alguma coisa. Ele usa uma palavra, e essa palavra foi escolhida pelo cérebro dele, não por acaso, tá? O próprio fato dele escolher a palavra inferior para se tratar em relação a homens que são melhores do que ele, já mostra muito bem como é que está o padrão emocional dele em relação a isso, né? Então, engraçado, perceba que ele não se sente incomodado quando homens são melhores do que ele em alguma coisa, mas se sente incomodado quando mulheres são. Isso porque ele não se compara tanto a outros homens quanto ele se compara às mulheres. Então perceba que ele pôs as mulheres ali num pedestal. Isso também é genocentrismo de certa forma. Ele centralizou o processo de comparação dele em mulheres e não em si mesmo. Então veja como é engraçado, isso tem até a ver com o que o Sandman falou, né? Homens que se sentem mogados e por isso acabam tendo travas na sua vida, né? Ficando estagnados. O Glasteroid ele se sente mogado, ele se sente incomodado com isso está prejudicando a vida dele, senão ele não promoveria um vídeo para falar sobre isso, né? É uma dor que fez ele até gastar dinheiro para falar sobre ela. E é justamente o que você faz em terapia, você precisa tanto se livrar dessa dor que você paga uma pessoa para te ajudar a isso. Como eu disse, isso aqui não é terapia, eu não sou formado nisso, eu não tenho competência, tá? Se é uma coisa que está te prejudicando muito, que não vai resolver só conversando, só com esse vídeo aqui, eu sugiro terapia, com certeza. Mas voltando, isso vale também para os caras da Black Pill que acham que não conseguem fazer mais nada na vida porque tem sempre alguém melhor, tem sempre alguém
mais capaz, um cara mais bonito, e por isso ele quer, veja, ele quer entrar no mercado de relacionamentos, mas ele acha que é impossível porque tem homens melhores que vão conseguir uma negociação melhor e ter mais satisfação do que ele. Então, no caso do Glasteroid, analisando aqui friamente, porque ele me deu pouquíssimas informações, tá? Se ele fosse fazer uma terapia, ele daria muito mais informações sobre o passado dele, sobre a vida dele, como é que foi a mãe, onde ele trabalha, quais mulheres fazem parte da sua vida. Tá falando grosseiramente com as poucas informações que ele me deu. Ao que me parece, ele pegou um grupo, tá, qualquer, que no caso as mulheres, para botar ali como espantalho para ele se comparar. E aí ele gira em torno disso. Ou seja, é um ginocentrismo. Porque quando ele vê um homem melhor do que ele não vai falar os homens são melhores do que eu. Ele vai falar aquele cara é melhor do que eu. Agora, quando ele vê uma mulher melhor do que ele vai pensar mulheres são melhores do que eu. Então ele não está usando uma pessoa, ele está usando um grupo. E ele escolheu esse grupo como espantalho. Ele escolheu, cara, esse problema ele mesmo criou, tá ligado? E por que ele escolheu especificamente as mulheres para isso? Eu não saberia explicar. Talvez seja por conta de alguma má resolução que ele tem, talvez seja por conta de alguma relação que ele tem com as mulheres da sua família, talvez pode ser por conta desse conteúdo, tá? O conteúdo da androsfera que foi introjetado de maneira errada na cabeça dele, criou um padrão emocional disfuncional. Então veja que o processo de comparação é natural do ser humano, ele precisa fazer isso porque somos seres sociáveis e é assim que a gente sabe se a gente está indo bem ou não. Porque, por exemplo, vamos supor que você ganha 15 mil reais na sua empresa por mês. Mas você não sabe se isso é muito ou pouco, porque você não tem comparação em relação aos seus colegas de trabalho. Então, o seu colega de trabalho que faz a mesmíssima função que você, traz os mesmos resultados e trabalha a mesma quantidade de tempo, ele está ganhando 20 mil reais. Tu vai se sentir bem com isso? Claro que não. Então a comparação é necessária, é natural do ser humano para ele saber se ele está indo bem ou não. Só que nesse caso, é um caso claro de injustiça, tá? Nesse exemplo que eu usei aí do salário. Só que no caso de uma escolha emocional, de uma pessoa que você escolheu botar ali no pedestal para você circular ao redor dela num processo de comparação, quem faz é você, tá? Você que põe aquela pessoa ali porque você admira, porque você quer ser como ela. E quando você tem uma inspiração, né? Como por exemplo o caso do fisiculturismo, vem o Arnold Schwarzenegger como inspiração. Uma inspiração funcional não faz você se sentir mal em relação ao Arnold Schwarzenegger, né? Do tipo, poxa, o Arnold Schwarzenegger é tão mais forte do que eu, fui mogado pelo Arnold Schwarzenegger. Olha como o Arnold Schwarzenegger tem o queixo quadrado, olha o peitoral dele. Eu nunca vou ser assim. Não, uma inspiração é, eu vou trabalhar tanto quanto esse cara para ser o melhor que eu posso ser. E é claro que você tem limitações genéticas, é claro que você tem limitações financeiras que o Arnold Schwarzenegger não teve. Mas só por isso você vai deixar de tentar e seguir uma coisa que você quer seguir e que você sabe que vai te trazer felicidade e realização? Pô, se você está buscando desculpa, ao meu ver, é porque você não quer. E aí você está criando uma narrativa coerente para te manter estagnado. E é o que você quer de verdade. O que você quer é não fazer aquilo. E aí você busca narrativas coerentes para justificar isso. Então, para, entre aspas, resolver esse problema logo de uma vez aqui do Glasteroid, deixa eu lhes contar um segredinho de como o nosso cérebro funciona. Quando você põe uma pessoa para se comparar, você julga automaticamente que ela está à sua altura ou acima. O seu cérebro sabe muito bem que não faz sentido comparar a sua velocidade de corrida com de uma criança, por exemplo. E mesmo aqueles caras que ficam tentando se trocar com crianças, tá ligado? Competindo com elas sobre força física e velocidade. Cara, como é que ele é chamado? E com razão. De imaturo, né? De infantil, até mesmo de covarde, porque ele está se comparando com uma criança que é claramente subdesenvolvida em relação a ele. E cara, para ser sincero, existem crianças que conseguem fazer coisas que eu não consigo fazer. E eu não me sinto mal por isso. Eu acho engraçado. Cara, como é que esse guri consegue fazer essa manobra de capoeira aqui? Como é que ele consegue, sei lá, abrir um espacá que eu não consigo abrir? Eu já vi um guri fazer uma flexão perfeita com uma mão. E eu não me senti mal por isso, do tipo, meu Deus, eu não consigo fazer flexão com uma mão, fui mogado por uma criança. Não, cara, eu sabia que aquele guri ele pesava no máximo uns 40 quilos. E pra ele era muito mais fácil, né? Eu, pô, na época eu tava pesando 80. O dobro, então era 2 vezes mais difícil. E não vale só para questões físicas, vale para questões intelectuais também. Pô, tem guri que lembra até hoje da fórmula de Bhaskara. Se botar para mim fazer uma fórmula de Bhaskara, eu não vou lembrar, cara. Tem guri que sabe programar em JavaScript. Eu não sei programar em JavaScript.
Tem guri, eu já conheci um aqui na rua, que ele sabe identificar todas as grandes estrelas do céu, cara. Pelo menos as que tem nome, né? Tipo Cruzeiro do Sul, Três Marias e tal. Ele consegue até dizer se Júpiter tá no céu ou não, tá visível no céu ou não. E eu não sei. E nem por isso eu acho que eu tô mal em relação a essa criança. E aí podem argumentar, Coruja, mas dane-se, ninguém quer saber quais são todas as estrelas do céu ou programar e tal. Eu me sinto mal em relação a pessoas que fazem o meu trabalho melhor do que eu. Como provavelmente é o caso do Glasteroid aqui, né? Que ele deve se comparar com mulheres que fazem coisas que ele tem proficiência em fazer, que ele gosta de fazer e fazem melhor do que ele. Mas tá, cara, vamos lá, tem guris que estão no TikTok, Instagram e YouTube ganhando milhares de vezes mais criando conteúdo na internet, que é exatamente a mesma coisa que eu faço. Tipo, se você trabalha com programação, porra, tem um guri de 13 anos que criou um aplicativo, aí tá ganhando milhões e você tá aí ferrado fazendo freelancer. Padrão, cara, é isso aí. Se você curte calistenia, não consegue fazer aí uma flexão de uma mão, fazer um muscle up, tem guri de 13, 14 anos que consegue fazer, ou às vezes até mais novo. E sim, sempre vai ter alguém que parece que não tem capacidade nenhuma, que parece que não tem proficiência nenhuma, que consegue fazer o que você faz, o que você é bom em fazer, melhor do que você. Pense numa coisa que você é bom de fazer. Pô, eu sou bom em calistenia, eu sou bom em musculação, eu sou bom em programação. Cara, tem gente que teve menos oportunidade que você, tem gente que é menos interessada nisso, nem é a proficiência dela, tem gente que nem gosta da coisa e vai conseguir fazer melhor do que você. Mesmo você treinando todo dia, aprendendo todo dia, se esforçando todo dia. É normal, irmão. Assim como provavelmente você vai ter melhores capacidades em alguma coisa que a pessoa gosta de fazer e você nem gosta. Como eu disse, é tudo uma questão de você escolher o que comparar. Vamos supor que você é bonzão em tênis, ping-pong, sei lá, natural nisso. Você não liga pra isso, não é uma coisa que você valoriza. Mas tem um cara que quer se tornar profissional que ele não tem a mesma capacidade que você. Bom, você não tá nem aí, pô, você não valoriza isso. Agora, se você valoriza o fato de fazer muscle up, de fazer flexão com uma mão na calistenia, aí sim você vai se sentir mal quando tiver alguém que não se interessa nisso, que tem menos proficiência que você, que tem menos idade, menos formação física que você e está conseguindo fazer sem esforço. Então, qual a diferença entre o tênis e a calistenia? É você que criou, é o seu sistema de valores na sua cabeça, tá ligado? Você escolheu botar isso como algo valoroso. Você escolheu botar aquela pessoa no centro do teu sistema de comparação. Você escolheu se sentir mogado pelo pretty boy do TikTok que você pegou uma porra de uma foto do Instagram dele pra fazer um fake do Tinder pra ver como é que as mulheres reagem. Então não, eu não valorizo atrair mulheres, eu não valorizo ser um pretty boy da cara lisinha e do queixinho quadrado e dos olhos claros, né, e cabelo enroladinho que as mulheres gostam. Não, eu não valorizo ter mais de 1,80 de altura, porque, bom, não está prejudicando em nada a minha vida, é só o que a sociedade quer. Não, eu não valorizo ganhar mais do que eu preciso para viver de maneira saudável, tranquila e segura. Então, assim, você escolhe o que você valoriza. E se você ficar seguindo essas determinações sociais aí, no fim das contas a sociedade vai dizer que só quem é valorizado é quem tem um iPhone do ano, quem tem 1,90 de altura, quem tem cara de coreano, olho claro, quem tem 23 centímetros de pinto e tem no mínimo 5 esposas. Tá ferrado, mano. Tu vai viver uma vida infeliz. Então, como o Glasteroid diz aqui, ai, que coupe eu tenho que usar? Bom, o coupe virou besteira na machosfera, né? Os caras trouxeram um significado completamente diferente daquilo que é. Mas o que significa de verdade é você justamente trazer uma nova perspectiva de vida que ajude a lidar com uma dor emocional ou um problema psicológico que você está enfrentando. Como, por exemplo, sei lá, algum familiar seu morreu, para você lidar com isso, faz bem você se convencer que esse familiar foi para um lugar melhor. Você se sente mais tranquilo, mesmo que você não tenha evidências de que existe um paraíso ou não, e se essa pessoa foi para o paraíso ou não. Mas foi uma boa pessoa, viveu bem, foi um bom vivan, como dizem, né? Vai deixar saudades naqueles que gostam, nunca fez grandes males na vida, então por que não, né? Se convencer que essa pessoa foi para um lugar melhor. Isso é coupe. É ruim, prejudica alguém, prejudica até a própria pessoa que está pensando nisso. Pelo contrário, traz a ela mais paz de vida. Então é o que eu digo, foi você quem escolheu sofrer. Única e exclusivamente você, e só você vai poder parar de sofrer. Ou, no caso, escolher parar de sofrer.
Você está entendendo que é tudo você, é toda a sua autoridade, no momento que você simplesmente acordar certo dia e falar: não tô mais a fim de valorizar essa merda, você consegue. É claro, é fácil falar, né? Muito provavelmente você vai precisar de apoio para isso, mas é justamente o que o Kodama ensina em suas terapias. É você, sua responsabilidade, a sua força de vontade. Se você tentar, você consegue, principalmente naquilo que você tem mais controle no mundo, que é sobre sua mente e sobre seu corpo. Porque convenhamos, não existe nada no mundo que você tem mais controle do que sua mente e o seu corpo, né? Por mais que não seja 100% de controle, porque sempre vem pensamento ruim que você quer afastar e não consegue, né? Você não vai conseguir, sei lá, controlar seus batimentos cardíacos 100%, você só vai conseguir aumentar ou diminuir eles. Por mais que a sua mente não seja 100% sua e seu corpo não seja 100% seu, você ainda tem mais controle sobre essas coisas do que qualquer outra coisa no mundo, cara. Seu carro você não controla tanto quanto, sua casa, suas finanças, seu emprego, o videogame que você joga, você não tem tanto controle quanto sua mente e seu corpo. E é por isso que eu digo, é muito mais importante focar nessas duas coisas do que em qualquer outra coisa externa. Porque dane-se, o mundo lá fora, ele vai tomar decisões que você não pode controlar, mas aqui dentro, aí é um ambiente de muito mais controle e autoridade seu. Então é o que o Kodama fala também, né? Cuide do que está dentro e tudo que está fora acaba se resolvendo. E você para de ligar para essas coisas, até entra no estoicismo grego aí, que aí eu teria que fazer um outro vídeo a respeito. Mas esse vídeo fica por aqui, ficou bem longuinho, 3 doações também, né? Pô, muito obrigado aí ao Dolinho, seu amiguinho, ao Sandman e ao Glasteroid pelas doações e o Sandman por se tornar membro no caso. Que também é uma doação, né? Convenhamos. A vocês, senhores, que estão sempre aí comentando, dando apoio no vídeo, like, compartilhamentos, caramba, que também fazem doações ao canal. Muito obrigado a todos. Vou começar a fazer uma lista e botar no final do vídeo para todos aqueles que doam e não promovem vídeos, né? Ah, o cara doou 10 aqui, o cara doou 5 aqui. Vou mostrar todos eles no fim do vídeo, então se vocês quiserem fazer uma doação, lembrem-se. Anônimo não vai entrar, né? Porque todo mundo bota o nome anônimo e aí vai ter uns 10 anônimo. Então o nome que vocês puserem no LivePix com doação vai ser mostrado no fim do vídeo. Então se vocês não quiserem um nome pessoal de vocês, não ponham, tá? Ponham um apelido, um codinome, sei lá. E se botar sacanagem também não vai aparecer, né? Porque senão o YouTube me capa. Então muito obrigado a vocês aí, senhores. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Cures do Carvalho. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre e até mais.